Muito bem. Aqui nós temos uma engrenagem: conhecer para evangelizar e defender o Evangelho. É a síntese do que eu vou falar. Uma vez o meu cunhado foi até a minha casa, e receber visita de cunhado, às vezes já não é fácil, né? Mas ele não foi só fazer uma visita, ele foi me vender alguma coisa. E ele foi me vender um filtro d'água. Foi me vender um filtro muito famoso, que eu não vou citar aqui o nome, porque nós estamos gravando, e essa palestra vai ser divulgada na internet, então não vou comprometer. Mas vamos chamar essa marca que o meu cunhado vendia de marca A. Então ele chegou ali e disse: olha, eu vim te vender um filtro d'água. Eu já olhei para ele com convicção e disse: não quero, muito obrigado. Mais alguma coisa? Ele falou: tá, um copinho d'água, por gentileza. Eu fui correndo na cozinha, pegar logo o copo de água para ele, porque eu pensei, quanto mais satisfeito ele tiver logo ele vai embora. E aí peguei o copo d'água, botei o copo d'água para ele, servi a aguinha ali bem geladinha para ele. Ele botou a mãozinha na pastinha dele, tirou lá um líquido amarelinho, pingou 3 gotinhas na minha água. E de repente a minha água ficou turva. Aí ele disse: olha, sua água tem cloriformes fecais, sua água gera pedra no rim, sua água causa úlcera no estômago, sua água tem bactéria, sua água é isso, sua água é aquilo. Eu falei: meu Deus do céu, quanto custa esse filtro? Ele falou, naquela época, né, R$450. Aí eu falei: não, eu vou comprar um filtro agora, mas esse aí não, eu vou comprar um lá na Casa Bahia, que é a marca B, e a marca B custa 250 para eu pagar em 10 vezes. Quantas vezes eu pago esse teu aí? Em 3. Falei: não quero, vou comprar o da Bahia. Aí ele pegou a pastinha de novo. Falei: meu Deus, lá vem ele. Botou a mão na pastinha, arrancou a marca B. Esse aqui que você quer comprar? Falei: é. Ele falou: pois é, esse aqui, a pedra dele dura só 3 meses, você já é obrigado a trocar. Quando você trocar, ela tem custo. Até o final do ano, com o valor das pedras mais o valor das prestações, você pagou quase 30% a mais que o meu. E o meu tem garantia, e a primeira e a segunda pedra é de graça. Conclusão da ópera: comprei o filtro. Aí você vai dizer: pastor João Flávio, o que tem a ver isso com pregação do Evangelho? O que tem a ver isso com apologética, com defesa da fé? O que tem a ver isso? Tem tudo a ver. Claro que a comparação é esdrúxula, claro que a comparação é apenas uma analogia imperfeita, mas eu quero que você preste atenção em tudo o que aconteceu nessa sessão de venda que o meu cunhado fez comigo. Primeiro, quando eu falei que não queria, eu querer. Ele mostrou para mim que eu precisava daquele filtro d'água, porque a minha saúde estava em risco, a saúde da minha família estava em risco. Até o Bispo Tarde estava falando para mim sobre o problema que ele está enfrentando, algumas lutas com alguns cálculos renais, pedras no rim, e a nossa água, ela é muito calcificada, ela causa pedra no rim. O senhor inclusive precisa comprar um filtro. Então vejam, ele mostrou a necessidade. Você precisa comprar esse filtro. Ele me fez entender que eu precisava daquele objeto. E assim nós precisamos explicar para as pessoas que elas precisam de Jesus, o único caminho, a única solução, o único salvador das nossas almas, e o quanto a nossa alma é pecadora, flagelada, necessitada de salvação. Então veja, na analogia que estou fazendo, do jeito que o meu cunhado me explicou que eu precisava de um filtro, eu tenho que explicar para a pessoa que ela precisa de um salvador, porque ela é uma perdida pecadora. Uma outra coisa interessante, que quando eu falei da marca do concorrente, ele já conhecia o dele e conhecia o do concorrente.
E ele então tira o do concorrente da pasta, faz uma analogia e mostra: o do concorrente não é tão bom quanto o meu é muito melhor. Ou seja, todas as religiões, no Brasil principalmente, de certa maneira, creem em Jesus. Tem Jesus na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, no catolicismo, no jeovismo, no adventismo, no espiritismo, no islamismo. E a grande questão é: qual é a diferença do meu Jesus? Se você falar para o católico, você tem que aceitar Jesus, ele vai dizer assim: nossa senhora, eu adoro Jesus. Não é verdade? Ele vai dizer que acredita em Jesus. O espírita vai dizer que acredita em Jesus. A testemunha de Jeová, o adventista, o mórmon, etc. A grande questão é: qual é a diferença desse Jesus? Como é o Jesus da Bíblia? Como é o Jesus da seita? É óbvio que não dá para discorrer, estudar as 10.000 seitas que existem no mundo aproximadamente e as 1.000 religiões. Não dá para estudar tudo isso, mas dá para você estudar o que está ao redor do teu quintal. Dá para você saber quem é que bate na tua porta, quem é que está ao teu lado direito, do teu lado esquerdo, na tua frente. Dá para você se preparar. E aí, do mesmo jeito que o meu cunhado trabalhou e me fez entender que eu tinha que comprar o filtro dele, você tem que estar preparado para compartilhar sobre Jesus, mostrar a necessidade que as pessoas precisam de Cristo, e de que o nosso Cristo é o bíblico, e porque ele deve ser aceito, e os outros Cristos rejeitados, para que o Evangelho seja pregado adequadamente. E aqui você já percebeu do para quê aprender sobre seitas. Justamente para compartilhar Jesus adequadamente. Eu me lembro que quando eu estava na escola, e isso já faz algum tempo, tinha aquela equação do segundo grau. Sabe aquele demônio, meu jovem, chamado equação de segundo grau, aquela coisa do diabo? Se na época que eu estava na escola, o meu professor de matemática tivesse o capricho de me dizer que com aquela equação eu poderia mandar o homem para Marte, ou fazer o maior prédio do planeta, talvez eu tinha aprendido aquele trem. Mas aí eu fiquei traumatizado, achei que aquilo não servia para nada, e até hoje eu não sei como é que é aquilo. Por isso que eu sou professor de história. História é muito melhor que equação de segundo grau. Mas brincadeiras à parte, isso é verdade. Muitas vezes a criança não aprende na escola, porque o pedagogo não passa para ela a importância do que está sendo ensinado. E a apologética, a defesa da fé, é importante na pregação do Evangelho. Eu me tornei um apologista, e na minha época não existia nem os institutos de pesquisa, foi na década de 80, final da década de 80, muitos de vocês não eram nascidos. Meu Deus, como eu estou velho. Mas aí, na década de 80, não tinha Bíblia apologética, não tinha dicionário, ainda mais no interior de São Paulo, não tinha nem dicionário bíblico. E eu pegava a minha Bíblia e eu pintava ela, porque eu ia para a rua evangelizar, e eu encontrava o católico, o espírita, o testemunho de Jeová, o mórmon, o adventista, o ateu, e eu pintava: espírita é vermelho, adventista é verde, testemunho de Jeová é laranja. Então, na época não era nem lumicolor, era lápis de cor que eu pintava. E os irmãos mais tradicionais da igreja diziam: meu Deus, o menino pintou tudo a boca de Deus, olha aí, a Bíblia dele é colorida. Mas a minha Bíblia até hoje eu tenho ela era toda colorida. Testemunho de Jeová queria debater comigo, eu já folhava, eu já via que era laranjado, eu já pegava a resposta e dava para ele. Quer dizer, eu criei já um sistema apologético para defender, mas eu não sabia o que era ser apologista. Hoje a gente ouve muito disso. Eu não sabia o que era defesa, eu era apenas um novo convertido na rua pregando o Evangelho, porque na verdade eu sou um evangelista, e na rua eu encontrei a necessidade de defender a fé que uma vez foi dada aos santos, porque eu me tornei um evangelista. A igreja não sente essa necessidade, porque a igreja não prega o Evangelho. Se a igreja pregasse o Evangelho, ela sentiria a necessidade de conhecer para poder adequadamente proclamar o Evangelho. Amém? Deu para entender o para quê e por quê?